Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro, né, na noite de hoje, da ST Online. Nas noites de quinta-feira, nós temos como tema central os assuntos relacionados a karma, dharma e reencarnação. Na noite de hoje, nós temos o prazer da participação do nosso irmão Marcos Queiroz, que já se encontra presente aqui na sala do Zoom da Sociedade Teosófica no Brasil. Então, a partir desse instante também, além da sala do Zoom, da Sociedade Teosófica, estamos também fazendo a transmissão através do YouTube, do canal da Sociedade Teosófica no Brasil, ok? Nós estamos estudando um tema especial, um conjunto de temas especiais, que é com base no livro o espaço, o tempo e o eu, ok? E o estudo desse livro, ele se dá capítulo a capítulo. Nós já estamos na segunda sessão do livro, que fala sobre a ilusão do espaço, e hoje o Marcos Queiroz irá tratar do capítulo 2, da infinidade à humanidade, ok? O livro é de autoria de um teósofo americano, Norman Pearson. Então, eu vou chamar aqui, então, o nosso irmão Marcos Queiroz. Bem-vindo, Marcos. É um prazer ter a sua presença na noite de hoje. O prazer é todo meu, Ricardo, de estar aqui com vocês, fazendo parte desse grupo, né? E dentro do possível eu vou querer participar mais, né? Porque, na verdade, o meu tempo é meio assim apertadinho, mas eu acho que vai dar para participar. Até já estou me propondo a participar de outros, né? E eu acho que é um livro muito bom, eu gosto muito, já há algum tempo eu já li esse livro, estudo esse livro, já até utilizei em palestras e agora o tema é muito instigante, né? Esse tema que a gente vai trazer hoje também aqui, motivador bastante para estudar mais e mais, pegar outros livros e aprofundar esse tema, né? E fico muito feliz em fazer parte dessa, me sinto honrado também por fazer parte desse grupo, né? Que nós temos aqui até alguns participantes, alguns não estão, mas eu acho que vai ser uma experiência muito boa, muito positiva. Nosso irmão Marcos Queiroz, ele é membro da Sociedade Teosófica através da loja Cutume em Salvador, Bahia. Então, vocês que estão agora acompanhando essa transmissão ou que irão assistir essa transmissão e que estejam de passagem por Salvador ou sejam da região metropolitana, da região de Salvador, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais da teosofia, né? Então, procurem, existe o canal do YouTube da loja Kutume, né? Procurem conhecer a loja Kutume, conhecer um pouco a vivência, né? A prática da teosofia, os estudos práticos de teosofia que são realizados na loja. Procurem conhecer a loja, fica no bairro da Pituba. Ok? Nosso irmão Marcos Queiroz, ele é membro desde 2017, ele é professor de arquitetura, ele é formado em arquitetura, professor de arquitetura da Universidade Federal do Estado da Bahia. Então, para não me alongar muito aqui na apresentação, eu passo então a palavra para o nosso irmão Marcos, para que ele possa iniciar a projeção do conteúdo e a exposição do tema. Uma boa noite a todos, um bom estudo. Bom, eu gostaria de começar fazendo uma pequena meditação, né, como tem sempre sido o começo, né? Então eu peço que vocês se coloquem numa postura de relaxamento, concentrando no próprio interior, buscando refletir na sua própria essência, fazendo todo o possível para deixar a razão de lado por alguns instantes, ainda que sejam alguns segundos, respirando calmamente e deixando vir algo que parece ser mais do que pensamentos,
algo que possa parecer intuições, algo que possa parecer o nosso próprio eu, buscando a imensidão, o infinito que há dentro de nós, buscando toda a realidade que pode ser maior do que aquilo que nossa mente é capaz de conceber. Que assim seja. Bom, pessoal, essa breve reflexão já é um meio caminho andado para o que a gente vai abordar aqui, porque é um assunto bem profundo, bem vasto. É um assunto que diz respeito a justamente isso que eu falei agora, diz respeito ao infinito, à eternidade. Eu vou compartilhar aqui com vocês uns slides, né, que podem ajudar a gente a entender um pouco mais desse vasto universo e o que esse livro tem para nos oferecer, né? Exatamente o espaço, o tempo e o eu. Eu quero confessar a vocês que eu até não gosto muito da tradução de eu aqui para essa situação, porque eu acho que talvez possa ser melhor si mesmo, né? Ou self, porque tem a ver, a gente pode confundir com um eu que é algo mais superficial. Então, se fosse um eu superior ou um eu elevado, mas aqui o título original do livro fala de self, e eu acho que self se traduz até melhor por si mesmo, né? Que aí mostra um eu mais profundo, um eu mais essencial, que lembra muito mais o Atman do que propriamente a persona, né? Usando um pouco a linguagem até mais junguiana e tal. Bom, mas eu trago aqui esse primeiro slide, né? Que a gente traz até aqui uma frase de Helena Blavatsky, tirada desse capítulo que nós estamos estudando. O mundo, de forma e essência, é uma cadeia imensa cujos elos estão todos conectados. Então, assim, todo esse trabalho que está sendo feito, né, assim, por toda a equipe, tentando trazer para vocês a cada quarta-feira, a cada quinta-feira à noite, um capítulo desse livro é para conseguir fazer com que a gente se aproxime mais e mais desses conceitos que aparentemente são inatingíveis, que aparentemente são quase que impossíveis de conceber pela nossa razão comum, mas o que a gente vai trazer aqui são relances ou vislumbres que aparecem a partir da visão da teosofia, a partir do que os mestres nos ensinam, a partir do que alguns grandes clarividentes foram capazes de trazer informações para a gente. Então, esse livro, ele, de certa forma, é uma confluência desses ensinamentos, porque a gente encontra aí trabalhos vindos do Leadbeater, no livro Credo Cristão, que, inclusive, vai ter uma passagem aqui que a gente vai mostrar, que é desse livro Credo Cristão. Acho até que ele não foi ainda publicado pela editora Pensamento, pela editora Teosófica, temos apenas a edição da Pensamento, mas a qualquer momento deve sair também o Credo Cristão, né? Tem o Gnose Cristã, etc., que também é de Leadbeater, né? Mas ele tem informações muito interessantes, muito precisas, né? Que vão trazer para a gente elucidações sobre esse tema que nós vamos trabalhar aqui, que é da infinidade à humanidade. Sair do macro, do quase praticamente inalcançável e incognoscível, infinito e eterno, para chegar até o humano, até o que nós podemos nos conceber como humanos e o que pode parecer para nós como a nossa essência, e é isso que a gente vai tentar traduzir aqui para vocês, né? O capítulo, ele é até curtinho, ele tem poucas... A gente vai tentar aqui trazer texto por texto, e de vez em quando a gente expande com conteúdos de outros trabalhos, né? Então, a gente começa aqui com o que diz na página 46, né? Que fala assim, vou tentar colocar aqui um ponteiro aqui para ficar melhor. Rapidamente fizemos um levantamento do vasto anfiteatro dos céus, captando tênues vislumbres de sua ilimitada expansão e vimos evidenciadas a ordem e a lei de toda parte. Então já começa, tirei só uma parte inicial que só faz o link com o capítulo anterior,
Mas aqui já está mostrando como o que está sendo dito, né, que na verdade é uma tentativa de buscar a essência do que há no universo e até perceber que se nós somos parte do universo, somos parte da criação, temos algo em comum não só com o próprio Deus, com a própria divindade, porque quando foi dito que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, tudo que existe no universo foi criado também à imagem e semelhança, porque tudo que está no universo evolui. E essa essência que faz parte de tudo, faz parte de nós também. Então, nós temos espírito e matéria que, em um dado momento, se dividem, mas se reintegram de novo. E o tema do livro inteiro é essa possibilidade de ter matéria e espírito se integrando, formando uma coisa que se chama consciência. E essa consciência, junto com a matéria e o espírito, nessa tríade o tempo inteiro, passando por várias experiências, por vários processos, e essa própria experiência da existência na Terra já é algo inusitado em relação ao processo, porque é o momento em que saímos de um estado mais transcendente, mais sutil, e chegamos para vivenciar esse algo mais denso, vivendo essa experiência como ser encarnado na Terra, e todos os seres, os mais evoluídos que sejam, também passaram por essa experiência, também passaram por todo esse processo cíclico, e por isso eles também sabem orientar melhor do que ninguém sobre tudo isso, quer seja ele apenas eu digo apenas, mas não é muito pouco não, viu? Ser um adepto, quer sejam adeptos, quer sejam seres ainda mais à frente do processo evolutivo, que trazem informações bem profundas sobre esse universo e sobre a criação, né? Bom, então, logo em seguida diz o livro, ao tentar vislumbrar a imensidade de estrutura e distância que temos explorado, deve ter se tornado evidente que todo o poderoso e magnificante plano de existência é de proporções que se encontram muito além de qualquer coisa que possamos imaginar. Não fossem as revelações do mundo moderno astrônomo, revelações do moderno astrônomo, o qual, com cuidadosa observação e destreza perfeita, tem levado suas pesquisas sempre avante até as infindáveis profundidades do espaço, descortinando a todos um conhecimento muito maior do cosmos do que qualquer coisa jamais encarada antes pela mente humana. Os astrônomos, eles trazem para a gente, né, agora mais do que na época em que esse livro foi escrito, né, coisas fantásticas, incríveis. Hoje em dia já temos digamos assim, novas naves que conseguiram chegar mais distante e conseguiram capturar locais que nunca antes haviam sido ainda verificados. Eu vou mostrar até daqui a pouco exemplos do que se consegue hoje chegar, né, alcançar. Mas mesmo assim, isso tudo ainda não é nem um milésimo do que existe de grandiosidade, porque tudo isso é o que é possível chegar até nós e é possível a gente alcançar através dos instrumentos acessíveis a nós no momento, né? Bom, além disso, sabe-se que as estrelas, sóis, como o nosso Sol, passam através de definidos ciclos de vida. Eles nascem, amadurecem e morrem. Tem todo um ciclo, né? Por isso que vocês já conseguem perceber aí algo em comum que eu disse a vocês, que somos criados à imagem e semelhança, e o próprio universo tem muitas questões na sua própria natureza em comum conosco, porque tudo que existe no universo nasce, cresce e morre. Nasce, tem o seu desenvolvimento e morre, porque tudo evolui, como eu disse nesse instante. Então, esse processo de evolução obedece a praticamente a mesma natureza, mudando a cada nível que vai se alcançando, desde a matéria, desde o mais ínfimo átomo até as instâncias mais avançadas de devas superiores. E esse processo todo acontece encadeando-se, né? E dentro de experiências e mais experiências, vivências cósmicas que vão acontecendo ao longo de encarnações e ao longo de existências pós, pós-reencarnação, né? Porque chega um momento que a gente não passa mais pelos ciclos da encarnação, mas passa por outras instâncias evolutivas ainda mais avançadas que fogem muito à nossa compreensão no momento, né? Então, há fortes indícios mostrando que o espaço não está vazio, porém cheio de grandes massas de poeira e gases cósmicos. O resíduo de sóis que pereceram num passado assaz distante
e dos quais novos sóis finalmente vêm à existência. Quando eu li essa passagem do livro lá atrás e depois li novamente para esse trabalho aqui agora, eu fiquei muito impressionado porque é um livro que foi escrito há muito tempo atrás, né, nos anos 60, né, se eu não me engano, 1969, deixa eu só conferir aqui no livro. Ele, na verdade, não, 57, foi antes ainda. Então, esse livro ainda não tinha, o autor ainda não tinha acesso a informações como, por exemplo, o que a física quântica traz hoje, informações do tipo assim, que no vazio, no vácuo, existe mais energia do que em qualquer outro lugar. Então, essa informação de que não existe esse vazio, porque esse vazio está preenchido por assim, outras energias, outras formas de matéria mais sutil, que compõem um campo maior, mais amplo. Porque o que é dito em vários trabalhos de teosofia é que quando a gente chega até a última instância do mundo físico, que seria o átomo primordial, quando a gente quebra ele, a gente vai ter matéria do mundo astral. Então, sempre vai ter algo além. Então, não existe o vácuo, não existe o vazio. Então, quando se fala, por exemplo, hoje na ciência de vácuo quântico, está se falando de material de altíssimo nível de energia, de uma quantidade enorme de energia presentes ali, e muitas vezes por várias partículas que se movem a uma rapidez incrível, e ao se mover numa rapidez incrível, geram forças e geram energias e hoje, com as descobertas, por exemplo, da matéria escura e da energia escura, que a gente sabe que, por exemplo, 4% da matéria existente no universo hoje é matéria convencional, né? E 23% de matéria escura e em torno de 73% de energia escura. A matéria escura é uma matéria que muita gente não sabe, que os cientistas não conseguem descobrir o que é exatamente, porque ela simplesmente possui massa, possui gravidade, possui um campo gravitacional em torno dela, mas não é visível, não é perceptível e nem é tangível. Isso é que é incrível. Como é que uma coisa pode ser intangível e, ao mesmo tempo, ter massa gravitacional, massa e campo gravitacional? Então, por aí a gente já percebe como o universo é vasto, como o universo tem muito mais coisas no vazio, no aparente vazio, do que a gente pode imaginar. E o mais curioso, assim, que enquanto a matéria escura, a gente poderia dizer que se aproxima muito do que a gente poderia usar para explicar os subplanos etéricos, porque os subplanos etéricos, eles são sutis, invisíveis e possuem campos que interagem com os subplanos mais densos. Então, a gente só consegue se mexer, se mover, falar, agir, tendo influência do corpo astral atuando sobre o corpo físico, porque a gente tem um intermediário que é o corpo etérico, e esse corpo etéreo usa a matéria etérica, que é uma matéria sutil, uma matéria que não é visível, uma matéria que não é tangível, mas é uma matéria que exerce influência magnética, energética e gravitacional sobre as matérias mais densas. Então, fica para a gente claro que já é a ciência conseguindo chegar no mundo esotérico, no mundo ocultista, que muitos negavam há tanto tempo. E uma coisa curiosa é que, enquanto os cientistas começam a explicar assim, dizer, tá vendo isso aí que vocês chamavam de mundo etérico, subplano etérico e tal, nós temos um nome para isso, que se chama justamente a matéria escura, né? E nós vamos dizer exatamente algo muito melhor para nós, que é assim, que isso que vocês negavam o tempo inteiro, agora vocês estão descobrindo. Então, trata-se da matéria escura. E a energia escura que é curiosa, né? Bastante curiosa, porque assim, sabe-se hoje pela física quântica que o universo, se não fosse a energia escura, estaria todas as partículas do universo viajariam numa velocidade da luz, acima da velocidade da luz ou muito próxima da velocidade da luz. Então, o que a energia escura faz é frear essa matéria, a grosso modo, faz com que o universo físico ganhe estabilidade e faz com que ele exista com todos os parâmetros físicos que fazem com que ele possa existir, porque sem eles o universo não poderia ter consistência para abrigar pessoas como nós. Então, isso é
física e, ao mesmo tempo, é todo o conteúdo do que esse livro tem para trazer quando ele fala de matéria e espírito, a junção da matéria e espírito, a necessidade de existir a matéria para a gente poder viver, conviver, né, nesse processo todo, e entendendo ainda a matéria em vários níveis, em vários planos, porque assim como tem a matéria densa, existe, eu falei agora a matéria etérica, existe a matéria astral, existe a matéria mental, existe a matéria búdica, e essa matéria, cada uma com seu nível de sutileza, é o que constitui os corpos ou os princípios presentes em cada plano desse, né? Então, é por isso que é importante a gente entender que quando se fala aqui de matéria, não está se falando só de matéria física, não. Porque quando a gente precisa, em algum momento, que a matéria seja emanada, de alguma forma, de um ser superior que a gente chama de logos, e que quem está acompanhando esse trabalho desde o começo já sabe que já tem sido colocado isso, né? O Logos solar, de lá vem toda uma energia que emana de lá, e no nosso Logos planetário tem um correspondente, e aqui quando é criado o nosso corpo, quando é criado o nosso planeta, e todos os seres que vivem aqui precisam dessa matéria, dessa energia para se unir ao espírito, que é outra entidade importante que vai se unir, e aí a gente tem essa combinação que produz algo que está sendo chamado no livro de consciência. Então, aqui eu trouxe só uma ilustração para lembrar de falar, mas eu acabei falando já antes mesmo, né? Para lembrar de falar do vácuo quântico, né? Então, toda essa representação que hoje mostra como como hoje a ciência consegue tirar a energia desse vácuo quântico. Tudo que a gente hoje tem de tecnologia, praticamente, foi graças a todos esses saberes que já se conseguiu obter, e com certeza novos que vão surgir. E quando a ciência se abrir para conhecimentos que são mais esotéricos, mais transcendentes, e que, quando eles começarem a utilizar informações que são reveladas através de outros materiais de tradições antigas, orientais, e algumas tradições esotéricas ocidentais, eles vão começar a perceber que vão adiantar muito mais rapidamente o processo de crescimento, de avanço. Isso desde muito tempo, desde 1975, Fritjof Capra já falava no livro Tal da Física, porque o Tal da Física mostra justamente como a física trouxe informações que já eram milenarmente conhecidas pelos orientais, né? Então, são conhecimentos que conseguem fazer essa junção, né? E se a gente conseguir fazer essa junção muito mais rapidamente, eu lembro que, por exemplo, na faculdade onde eu trabalho, a gente utiliza muito a ecologia, né? Eu trabalho muito com a ecologia. E eu mesmo, enquanto estudante, fui monitor de uma disciplina de conforto ambiental, etc. E a gente trabalhava muito isso. E a professora de quem eu fui monitor na época, ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela me dizia assim: olha, Marcos, a gente passa 20 anos para concluir uma coisa dentro da área ecológica, quando a gente já tinha certeza antes. A gente só levou 20 anos para poder conseguir provar e usar argumentos coerentes, né, para que as pessoas também admitam como verdade, né, não só a gente. Mas só que eu já acreditava nisso, eu já sabia disso há muito tempo. Então, por que que eu perdi tanto tempo de só aplicar isso depois de comprovar? E aí ela disse que a partir dali ela ia confiar mais na intuição dela e fazer experimentos, mas antes disso já começar a adiantar, porque pensem que na ciência existe uma passagem que se diz assim: a gente precisa de criatividade também para a ciência. Por quê? Porque a gente, quando tem uma dúvida sobre algo que vem pela frente, a gente tem que ter determinadas hipóteses, né? Que é o que a gente chama de abdução. Porque indução e dedução, que é aquela lógica básica, rasteira, não leva você a nada. Você só vai concluir que no universo tudo é de um jeito ou tudo daquele outro jeito, coisa que já existe, que já está aparente. Mas quando você entra com a abdução, que não tem nada a ver com disco voador, não. A abdução é assim, quando você tem uma intuição, é algo que vem hipoteticamente. Surge uma hipótese de algo importante para explicar determinada coisa que não é explicada anteriormente. Então, ali surge um conhecimento novo. É quando surge algo de intuitivo, então você consegue, de alguma maneira, trazer novidades. E muitas vezes as pessoas, os cientistas, demoram, porque não estão abertos para isso, não estão com a mente aberta para novidades, para coisas que poderiam trazer soluções muito fortes.
eu vejo muitas vezes assim a teosofia explicando tantas coisas da área da psicologia, da área da sociologia, da área digamos, até da própria filosofia, e ainda os filósofos, os sociólogos e os cientistas ficam tateando, tentando buscar uma resposta, mas eles, na verdade, não estão com o que a gente chama de epistemologia ou visão de mundo. A visão de mundo deles é outra, é uma visão materialista. Felizmente, hoje em dia, nós temos já os chamados pós-materialistas, que são cientistas que já se organizam para trazer para a gente novidades que não estão presas ao materialismo, e graças a isso a gente consegue pessoas que até se tornam espiritualistas a partir das próprias pesquisas que fazem na ciência, né? Bom, mas vamos adiante. Então, a gente falou que existem muitos sóis, né? Existem muitos níveis de sóis, os menorzinhos, os maiorzinhos. O nosso não é nem o maior, né, a grandeza maior, nem a grandeza menor, ele está intermediário. Todo mundo diz que nosso Sol é de quinta grandeza, mas, na verdade, ele é de uma magnitude que dentro de uma escala, poderia até ser chamado de quinta grandeza, mas existe mais escalas do que a gente costumeiramente considera, né? Então, e além disso, ainda tem uma evolução que pode ser de diferentes caminhos. É mais ou menos parecido com o que acontece conosco na evolução angélica ou elemental e na evolução humana. Então, a gente tem um caminho que a estrela pode passar, que é chegando até uma anã branca. Ela pode chegar até uma estrela de nêutrons, seguindo um outro caminho. Para chegar à anã branca, ela passa por uma gigante vermelha, uma supergigante vermelha, até chegar na anã branca, né? Continua fazendo parte do universo na sua escala evolutiva, porque nada se perde. Boa parte da sua matéria vira nebulosa, coisas desse tipo, mas continua existindo de diversas maneiras dentro do processo evolutivo, né? Temos aqui uma protoestrela que vai dar origem a uma estrela de nêutrons, né? Que é uma estrela que divide a sua existência entre o plano astral e o físico, porque ela é matéria e antimatéria ao mesmo tempo coexistindo. É interessante, porque como ela é neutra, ela não se aniquila, né? A matéria e a antimatéria não se aniquilam. Mas isso é papo para outra palestra. Então, aqui a gente tem outro caminho que é chegando até um buraco negro. E quando chega a um buraco negro, você cria um portal de conexão de um universo para o outro, e até, quem sabe, de uma parte para outra do universo, né? Então você une espaço, você só não viaja no tempo dentro do buraco negro, você pode até tipo, ter uma diferença no fluxo do tempo, né? Mas você pode até ligar um ponto a outro quando você tem um buraco negro por onde você entra e um buraco branco por onde se sai. Agora, buraco negro a rigor, quando se fala, né, a depender de qual seja o tipo dele, em geral, ele acaba aniquilando toda a matéria que entra ali, transformando em energia. Mas existem os chamados buracos de minhoca, que não têm singularidade e por isso consegue transmitir de um ponto para outro, de um plano para outro, talvez até mesmo do plano astral do plano físico para o plano astral, sem perda da energia, sem quebra, sem destruição. Então, a gente, quando começar a estudar mais essas fendas espaciais, que é como eu gosto de chamar, porque são os vários tipos de buracos de minhoca, buracos negros, etc. Tem um buraco rotacional, tem com singularidade, sem singularidade. Então, assim, essas fendas espaciais, quando a gente dominar isso, talvez a gente consiga até fazer associações com chakras, fazer associações com outros pontos de conexão, com até a próprio nível atômico, quando a gente vê um elétron desaparecer num laboratório de acelerador de partícula, que determinadas partículas duram tão pouco tempo e desaparecem. E muita gente diz assim, mas como desaparece? Se a gente sabe pela lei da conservação, não poderia desaparecer, né? Mas o Paul Dirac já disse para a gente que ele vai para um mundo de energia negativa, que seria um mundo de antipartícula, e por onde ele vai, e como ele vai? De repente, para o buraco de minhoca. Então, juntando todas essas teorias, a gente chegaria numa concepção perfeita, explicando todas essas ideias que a gente vê no plano esotérico, no mundo esotérico, e a ciência já tem até instrumental para explicar muitas dessas coisas, né? Bom, vamos um pouco além dos limites da observação direta, lançando mão da extrapolação, usando o que parece ser raciocínio válido, e desde que o nosso Sol possui uma família de planetas circulando ao seu redor, podemos seguramente afirmar que os outros sóis no espaço, pelo menos grande número deles, em algum tempo,
durante o seu curso, devem ter também planetas. Então, é aquela coisa, se existe um Sol, se nós, o nosso Sol é uma estrela, existem outras estrelas, né? Em outros sistemas solares, em outros sistemas estelares, a gente costuma chamar sistema estelar, galáxia, essas coisas, porque a gente chama o nosso Sol com o nome de Sol, mas o nosso Sol também é estrela, o nosso sistema solar também é um sistema estelar. Então, nesses outros sistemas, possivelmente muitos deles têm, vocês vão ver daqui a pouco o cálculo, e de quantos provavelmente podem abrigar vida no universo observável, então essas vidas estão ali também passando por várias experiências. Aí a pergunta que se faz, e que eu sempre tive até quando eu sempre estudei astronomia também, e gosto de estudar esses assuntos assim, a pergunta que se faz é assim: será que um planeta que aparentemente é inabitável, ele teria alguma função no universo? Para que serve um planeta sem habitante? Aí a pergunta que a gente faz logo é assim: será que ele não tem mesmo habitante em outro nível, em outra vibração? Primeira pergunta. A segunda pergunta: ele não abrigou em outro momento do seu ciclo, né? Se a gente entende pelo processo das cadeias planetárias, etc., dos esquemas planetários, se a gente estudar isso, a gente vai perceber que ele já abrigou em algum momento, está em um momento de repouso e vai abrigar em outro momento também muita vida. Fora as outras formas de vida imperceptíveis por nós. Então, todas essas reflexões existem. E eles fazem parte também do equilíbrio no universo, porque matéria escura, junto com o planeta, com sua massa, com toda a sua carga e com todo o seu campo gravitacional, tudo isso é que faz com que o universo tenha matéria suficiente para que ele possa expandir até um certo limite e depois ele volte na contração, no seu Big Bang de explosão, depois vai até o limite e depois volta no Big Crunch. Então, esse ciclo de nascimento e morte do universo, que até Carl Sagan, que era ateu, fez conexão com a cosmologia hinduísta, que falava desde tempos atrás a existência do ano de Brahma e que tem o nascimento e morte, nascimento, vida e morte do universo, que é esse que a gente conhece através da teosofia, nessa pulsação, né, de Manvantara e Pralaya, e que a gente percebe que em cada situação que ocorre nesse ciclo e reciclo tem uma razão de ser, cada planeta, cada estrela, cada nebulosa, cada asteroide, cada cometa tem um motivo, tem uma razão para existir nesse nosso universo. Então, eu trouxe aqui só uma ideia, não está a proporção certa aqui, obviamente, né? Uma ideia dos planetas aqui, mostrando que eles têm a função, todos eles já tiveram suas cadeias também planetárias, cada um no seu processo evolutivo, e cada um abrigando muitas e muitas existências e muitos ciclos de encarnação e de seres que vão estar ali vivendo, né? Bom, de mais a mais, desde que este mundo, a Terra, tem dado nascimento a todas as abundantes formas de vida que conhecemos, não poderiam os outros planetas, em determinada época, produzir resultados, pelo menos aproximadamente semelhantes? Nosso Sol é um Sol comum, existem sóis maiores, mais jovens e mais velhos. Aí eu trouxe aqui, né, todo o sistema de seres vivos, né, que abrigam na Terra e que podem estar fazendo parte de toda essa cadeia, todos eles também nesse processo. Não existe, né, o criacionismo, né, e por incrível que pareça, eu vou dizer aqui uma coisa que pode parecer um disparate, mas não existe o evolucionismo dentro da visão esotérica e teosófica. Existe um emanacionismo, né? Existe uma ideia de que tudo emana de um ser, né, superior, que poderíamos chamar de logos, e acima do logos ainda tem o absoluto, né? Porque logos já é manifestação, é como se fosse o verbo desse absoluto, então o logos já é manifesto. Então, ele se manifesta trinamente e depois se subdivide em muitas e muitas entidades que vão estar controlando, fazendo surgir, criar e se movimentar e manter todo esse universo que nós temos aí. Então, a importância do Sol para a gente é essa importância de mostrar como toda a energia, as energias primordiais que a gente vai ver daqui a pouco, vem dele, atinge a Terra, da Terra nasce, vem também as energias, e a gente, dentro e fora da gente, circundando por todos os nossos princípios, os nossos corpos, existe toda essa energia que faz parte que compõe todo o universo e que tem emanações vindas desse logo superior. Aqui eu trago, só para a gente fazer jus ao que foi falado no texto,
uma tabelinha mostrando várias estrelas, o nosso Sol aqui, mostrando que ele é de 4,8 a magnitude, por isso que muita gente chama de quinta grandeza, que aproxima logo para 5, né? Então, essa é a grandeza do nosso Sol, mas a gente tem Sirius. Agora, o detalhe importante, viu? Quanto menor o número, maior a magnitude. Então, nesse caso aqui, a magnitude é assim, em ordem decrescente. Então, quinta grandeza quer dizer uma grandeza menor, sexta grandeza menor ainda, sétima menor ainda. Então, quanto menor a grandeza, maior é a magnitude, né? Então, a gente tem aqui mostrando magnitude aparente, a distância da Terra, né? E aí, comparado com a distância, no caso, a distância em anos-luz, né? Então, a distância do Sol é essa fração aqui, porque é a distância em anos-luz. Então, aqui eu trouxe esse texto que é assim, ó, a magnitude é diferente da maioria das escalas que costumamos usar, pois funciona de modo inverso. Os astrônomos escolheram a estrela Vega, a mais brilhante da constelação de Lira, para representar o zero da escala, que vai tanto na direção dos números positivos quanto negativos. As magnitudes são medidas através de instrumentos muito sensíveis, permitindo expressar os valores com algumas casas decimais de precisão. Então, os que vão no número negativo são os que são mais grandiosos, brilhantes do que a constelação, do que a estrela Vega da constelação de Lira, certo? Aí eu botei o nosso Sol aqui, né, colocado. Eu até pretendia botar várias estrelinhas aqui para ilustrar, mas acabei não fazendo isso, mas tudo bem. Então, a Terra é apenas um planeta comum de tamanho médio, se comparado a outros, os mesmos elementos químicos, possivelmente, com poucas exceções, estão presentes em todos os objetos celestiais. As mesmas leis gravitacionais aplicam-se em toda parte, tanto quanto sabemos. A luz é um fenômeno universal. Parece não haver condições especiais que selecionassem o nosso pequeno planeta para nele produzirem resultados desusuais. Todo mundo sabe que há uma polêmica entre os cientistas porque existem parâmetros físicos que o nosso universo possui, tipo a constante gravitacional, tipo o limite de Planck, uma série de constantes dessas aí, que se elas fossem uma fraçãozinha de decimal, de centesimal a mais ou a menos, a gente não conseguiria ter vida no universo e o universo talvez não fosse coeso, não pudesse existir nem matéria. Então, aí muitos cientistas dizem assim: muitos universos foram criados e só aqueles que tiveram esses parâmetros permitiram abrigar vida e permitiram fazer esse universo existir. São aqueles que acreditam que a coisa acontece por acaso. Só que a gente sabe muito bem que esse acaso seria uma coisa tão difícil, tão ínfima de acontecer, que não poderia ter sido por aí. Então, já a gente sabe que existem outros meios de explicar isso, né? Porque se existe uma consciência atuando sobre a matéria, e a própria física quântica diz que a gente consegue até interferir nos resultados da matéria com a nossa consciência, por que não entender que existe uma consciência ainda maior, que é resultante da combinação, ou da junção, ou da composição de todas as consciências que existem em todo o universo, em todo um possível multiverso, ela está gerando e fazendo com que essas constantes aconteçam desse jeito para que as coisas funcionem do jeito que está sendo planejado. Então, a gente entende que esse é o caminho, porque realmente não existe só um padrão, existem outros mundos dentro da nossa concepção, na visão do que a gente obtém através da teosofia, e a teosofia, como reúne as informações que surgem de várias religiões, porque é a confluência de vários conteúdos das religiões, dos conteúdos essenciais das religiões, vamos dizer assim, os mais essenciais a ponto até de transcender o que as religiões dizem para a gente, e a gente sabe através desses conteúdos das religiões e da verdade que está acima e que é elevada acima de qualquer religião, ela traz a informação de que temos uma consciência macro, uma consciência maior que faz com que as coisas atuem na Terra, funcionem na Terra do jeito que precisam funcionar dentro daquele plano divino que a gente já sempre ouve falar, né? Bom, de fato, seria surpreendente de muitas maneiras se em outros planetas não fossem produzidas outras criaturas viventes. Sob esse ponto de vista, o cosmos
todo se torna animado e pulsante vida em cada fase do seu ser, e vê-se a evolução passar externa e internamente, ultrapassando de muitas as fronteiras que a mente mais mundana, atada aos limites terrenos, coloca ante de si. Isso aí é curioso porque mesmo os ateus, mesmo os agnósticos, acreditam nessa realidade, né? De que existem possíveis seres inteligentes em outro planeta e tal. Eu tenho até um livro que eu tentei achar aqui, não achei em tempo para trazer aqui, que se chama Vida Inteligente no Universo, que é de Carl Sagan. Ele tem um capítulo só sobre vida, outro capítulo só sobre vida inteligente e outro sobre vida inteligente no universo. Ele vai juntando esses conceitos, mostrando que é praticamente impossível não ter em outros planetas vida inteligente, até mais avançada do que nós. E aí a gente percebe que esse universo é muito interessante, porque esses seres mais avançados também são seres mais, acredita-se que sejam mais evoluídos a ponto de não interferirem negativamente, felizmente, né? Porque seriam capazes até de nos destruir se quisessem, porque tem uma tecnologia mais avançada. Eles nos observam, eles estão aqui para fazer parte do universo e saber, em alguns momentos, quando é necessário participar de uma maneira praticamente anônima. Então, os seres que estão nesse universo da gente aí são seres importantes para atuar. Então, assim, trago de novo essa fala. Seria surpreendente se em outros planetas não fossem produzidas outras criaturas viventes. E aí eu trago, e depois tem outra fala que é: o cosmos é animado de pulsante vida em cada fase do seu ser, ultrapassando de muito as fronteiras da mente mais mundana, atada aos limites terrenos. E aí eu trago aqui uma fórmula que, por incrível que pareça, não sei se isso aqui está atrapalhando, deixa eu subir aqui. Essa fórmula é uma fórmula que parece louca, complexa, aí, que a gente não entende, né? Mas é uma fórmula que Carl Sagan utilizou no livro Cosmos para falar é um cálculo de probabilidades, né? De quantas pessoas, ou de quantos seres, ou quantos planetas, melhor dizendo, com vida inteligente poderiam existir no universo, né? Só na nossa Via Láctea, na verdade, né? Então, veja. Aí ele tem nessa equação que, na verdade, é de Frank Drake, que ele utiliza essa equação, que foi um cientista que elaborou. Na letra N aqui, está assim, aqui quer dizer o número de civilizações inteligentes na Via Láctea. Então, isso é a fórmula. Igual a, aí tem R asterisco, é a taxa anual de produção de estrelas na Via Láctea. FP, que é esse aqui, né? É a fração de estrelas que tem planetas. Depois tem o NE, que é o número de planetas habitáveis por sistema planetário. FL, a fração de planetas habitáveis que efetivamente desenvolvem vida. FI, a fração de planetas vivos que desenvolvem vida inteligente. E FC, não, aí tem FC, que é a fração de planetas com vida inteligente que atingem o estágio tecnológico necessário para se comunicar por rádio com outras civilizações. Está errado aqui, mas aí depois tem L, que é o tempo de vida médio de uma civilização capaz de se comunicar por ondas de rádio. Isso tudo porque ele fazia parte de um projeto 7, né, que tinha um observatório, não, seria uma antena parabólica, né, que é um radiotelescópio tentando captar informações de vidas fora da Terra, e sempre se questionou qual seria essa quantidade para a gente saber até se a probabilidade de alguém se comunicar era grande o suficiente. Aí, fazendo os cálculos, sabe quantas chegaram? Numa situação otimista, evidentemente, pegando essas informações do máximo provável, teríamos 50 milhões de civilizações inteligentes só na nossa Via Láctea. Agora, como estão distantes, às vezes o Sol com magnitude menor, ou com magnitude até maior, porque por incrível que pareça, Sol com magnitude maior ofusca, impede da gente até ver as estrelas que estão próximas a ele, né? Então, se a gente tiver um planeta com seres vivos nele, num sistema solar com uma magnitude maior, com certeza esses seres são mais evoluídos, porque eles terão que sobreviver não teriam um corpo tão físico, não teriam um corpo físico, seria um corpo a partir do etérico ou a partir até do astral, porque conseguiriam sobreviver a uma energia muito grande da estrela que estivesse próxima e conseguindo sobreviver. Porque até mesmo no nosso sistema solar existe uma coisa que se chama ecosfera, que é a faixa onde pode abrigar a vida. Muito perto do Sol
não é possível ter vida como a gente conhece, né? Porque é muito calor, e muito distante do Sol também não, porque é muito frio. Então, somente, por exemplo, Vênus, Terra e Marte seriam os planetas capazes de abrigar vida como nós conhecemos, com base em carbono, né? Mas com base em silício, com base em outros elementos, era possível existir fora da ecosfera, né? Então, aqui, ó, mostrando o Carl Sagan dando aula e mostrando essa fórmula aqui, tá vendo no quadro. Então, ele gostava muito dessa fórmula, ele falava muito. Tinha horas que eu até pensava que essa fórmula era de Carl Sagan, mas depois eu vi que não, que é de Frank Drake, certo? Bom, no livro de Carl Sagan, que ele até fala, no começo do livro, esse livro se chama Bilhões e Bilhões. Eu fui até esse livro porque eu acho ele que tem, o título do livro tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque ele trabalhando tanto com cosmos, trabalhando tanto com macro, tanto com essas coisas de tão grandiosas, ele começa dizendo assim, gente, eu nunca falei nesses termos bilhões e bilhões no livro, no filme, né, na série Cosmos, que ocorreu nos anos 80 e repetiu depois nos anos 90, né, já com revisão. Porque assim, muita gente fazia memes com ele, né, assim, imagens assim, colocando ele falando bilhões e bilhões e tal. Ele falava muitas vezes até bilhões uma vez só, e aí o pessoal fazia montagem, botava ele falando bilhões, bilhões. Ele aí resolveu escrever um livro porque isso pegou como se fosse uma frase dele. Aí ele já começa dizendo assim: vocês sabiam que Sherlock Holmes nunca disse elementar, meu caro Watson, em parte nenhuma no livro? Vocês sabiam que Humphrey Bogart no filme é, no filme, como é o nome? Casablanca, ele nunca falou toca de novo, Sam, porque isso são frases que as pessoas atribuem às outras pessoas. Aí ele diz assim: eu nunca falei bilhões e bilhões, mas já que vocês estão querendo me atribuir a isso, eu vou escrever um livro sobre bilhões e bilhões. Ou seja, ele usou os ovos, né, para fazer um omelete, quebrou para fazer um omelete. Então ele realmente foi esperto, porque nessa hora, nesse livro, ele descreve coisas muito interessantes assim, das escalas do macro que existe no universo, das fronteiras, dos limites máximos que existem de tudo que acontece no universo. E esse livro acabou se tornando um best-seller, e veja que ele no início estava revoltado com isso, acabou sendo positivo para ele essa situação de que colocaram ele no início constrangedora, né? E aí ele tem essa frase que não é dele, é de Arquimedes, que eu achei muito bom trazer, que depois eu falo um pouco desse livro, de onde foi tirado. Há alguns para quem o número de grãos de areia é infinito. Há outros que, mesmo sem considerá-lo infinito, acham que ainda não foi definido um número que seja bastante grande, mas vou tentar lhe mostrar números que não só superam o número da massa de areia necessária para encher a Terra, mas também o da massa equivalente à magnitude do universo. Agora, imagine a quantidade de grão de areia para preencher a magnitude do universo. Então, isso lembra também a frase de que nós somos apenas um grão de areia no universo, né? E que é o poema que eu vou encerrar, é a última slide que vai falar disso. Mas eu quero falar desse livro, O Contador de Grãos de Areia, que ele cita, que eu acabei lendo por conta de ver, porque me interessou, né? Porque eu já tinha ouvido falar que Arquimedes tinha uma fissura por exemplo, essas questões grandiosas. Por isso que o Carl Sagan acabou trazendo. Ele gostava de contar tudo e estudar a infinitude, estudar até onde ia alguma coisa, até onde a fronteira alcança da visão e não sei o que tal. Então, ele fazia todos esses estudos e tem tudo a ver com esse tema que nós estamos trabalhando aqui. Porque a nossa compreensão, a compreensão que a teosofia nos permite alcançar, é aquele limite máximo que nós temos condições mesmo. Então, é bom sempre a gente não perder de vista que todo o universo, que tudo que existe, né, de existência, né, ou a verdade que está por trás de tudo, sempre é muito mais do que o que a gente consegue alcançar. Mas não devemos ficar com isso, traumatizados com essa situação, porque a cada momento, né, a cada dia basta o nosso quinhão, a cada dia basta o que a gente é capaz de alcançar, desde que a gente realmente busque, né, alcançar o máximo de nós, que a gente possa dar o máximo de nós dentro daquela instância, e o nível de evolução que a gente consegue alcançar vai também nos permitir clarear sobre o que nos cerca, sobre o que nós estamos fazendo, sobre o que precisamos fazer, sobre o que está à nossa volta, entendendo até se as atitudes mais adequadas para serem realizadas, inclusive, sem precisar, sem depender tanto toda hora de outras pessoas que nos digam o que deve ser feito, né? Já tivemos muitos modelos, muitos seres, muitos mestres, né, que podemos ter
de utilizar como referência. Quando chegar o momento, vamos ter um mestre. Vamos ter um mestre que vai nos ajudar a guiar na tarefa quando nos tornarmos realmente iniciados e pudermos fazer o caminho de contribuição para o plano divino mais efetivo, uma contribuição mais efetiva. Por mais que a gente já esteja tentando, dentro da teosofia, alcançar isso, ainda não estamos nessa trilha, porque depende de alguns estágios evolutivos pela frente ainda, e a gente vislumbrar esses estágios ajuda muito a gente a entender o que resta fazer e o que precisa ser feito à nossa frente e o que é importante a gente ter como meta, né, a cada instância. Grandiosas como essas coisas são, todas as limitações começam a cair quando as estudamos à luz da teosofia, porque nos oferecem um conceito que não somente reúne as partes num todo coerente, como a grandeza do plano é subitamente transformada em algo de imensurável maior satisfação, à medida que adicionamos ao conhecimento que adquirimos a revelação do sublime propósito para o qual foi estabelecido e os métodos pelos quais esse propósito será alcançado. Basicamente isso, né? Em síntese, isso que eu falei agora há pouco. Então, a gente ter ideia dessa dimensão, ter ideia desse sublime, do que tem pela frente, né, faz com que a gente consiga direcionar melhor, tornar mais coerente o nosso propósito. Isso me lembra muito a minha tarefa de arquiteto, porque eu vejo como os alunos, às vezes, têm uma. A gente está fazendo um exercício com os alunos agora que chama Casa do Arquiteto, né? Está terminando, que, na verdade, eles têm que fazer uma casa para eles mesmos. E aí é aquela coisa, se eles quando forem fazer uma casa para outras pessoas, eles vão ter que ter a meta clara do que aquela pessoa quer, para se desidentificar, para entender que não é para a pessoa que está sendo feita a casa. Então, é um exercício muito bom fazer uma casa para si mesmo, porque você tem ali a ideia de como, o que a meta faz você realizar para alcançar ela. Então, a meta é sua e o caminho é seu. É muito mais fácil você alcançar uma meta que é sua do que uma meta que é de outra pessoa. Então, é um exercício muito grande para a gente, porque vai acontecer com a gente também, assim como na arquitetura. Depois de você conseguir realizar algo que é importante para você, chegando num certo nível evolutivo, tudo isso que você trabalhou no sentido de fazer para você mesmo, você vai tentar fazer para o outro, porque você vai entender que o outro é parte de você mesmo, que o outro também é você, que o outro é parte desse conjunto, dessa totalidade, desse universo que foi dito desde os primeiros capítulos desse livro aqui, que espaço, tempo e eu é ilusão, porque tudo é uma coisa una, tudo é uma totalidade, e a gente, quando começa a vislumbrar isso, a gente percebe que tudo isso que a gente está fazendo é um exercício constante de um processo evolutivo que culminará nessa compreensão maior. Então, aqui eu trago essa imagem aqui, né, que dá a ideia dessa grandeza aí, eu reproduzo uma parte que é. Eu estou fazendo igual a revista, né? Eu sempre destaco partes que eu acho mais importantes e que precisam ser fixadas, né? A grandeza do plano é subitamente transformada em algo de maior satisfação, à medida que adicionamos ao conhecimento que adquirimos a revelação do sublime propósito para o qual foi estabelecido. Então, eu lembro sempre, quando eu vejo coisas desse tipo, primeiro assim, a frase de Sócrates, só sei que nada sei, mas uma aqui depois, um autor, que eu não me recordo agora quem foi, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que à medida que a esfera do conhecimento humano vai se expandindo, aumenta cada vez mais a superfície de contato com o desconhecido. Por isso que você descobre cada vez mais o quanto você não sabe, porque o quanto você tem ainda o que aprender, o quanto você tem ainda para evoluir e para buscar dentro desse seu sublime propósito, né, que está estabelecido de evoluir. Se a gente quer realmente evoluir, é esse o caminho, né? Bom, encontramos-nos muito além das meras coberturas dos fenômenos externos, penetrando nas realidades subjacentes que jazem dentro dele. À medida que estudamos, começamos a sentir a existência do infinito cosmos vivente, da vida em toda parte e dos seres inteligentes elevando-se em escala sempre ascendente, até que, devido aos nossos fracos poderes de compreensão, falham e se perdem de vista, como as mais elevadas notas musicais se esvaem do silêncio ao ultrapassarem a faixa de nossa resposta auditiva. Então, assim,
à medida em que nós vamos evoluindo, nós também vamos tendo contato com seres da hierarquia espiritual mais elevada. Vamos tendo uma linguagem, isso o Geoffrey Hodgson fala muito para a gente, né? Então, assim, essa possibilidade de comunicação com seres, ainda que inconsciente, ela vai aumentando e a gente vai tendo condições de perceber o que pode ser feito, o que deve ser feito. Quantas e quantas vezes vislumbres como esse do processo evolutivo acontecem porque a gente tem uma intuição do que deve ser feito e a gente deve ter cuidado para sentir se aquilo é uma intuição positiva. Se a intuição for algo que traz uma energia positiva, com certeza é um deva, é um anjo, é um ser de hierarquia superior, como quer que queira se chamar, ele está ali querendo ajudar nesse processo, nessa trajetória. E se formos considerar que quem estudou já um pouco sobre a história dos anjos, né, dentro da visão da teosofia, sabe que eles se comunicam por energia, por luz, por notas musicais, por tudo que for não verbal, para que a gente consiga entender na essência. E, por incrível que pareça, muita gente pode pensar que essa linguagem está aquém da linguagem verbal, mas ela está muito além da linguagem verbal, porque ela está acima dos parâmetros de imagens, de necessidade de criar formas, de necessidade de criar imagem, porque está acima do mental inferior, porque o mental inferior é que precisa de algo concreto, de alguma imagem que represente, de um símbolo, né? O mental superior, ele trabalha com essência, trabalha com comunicações que chegam muito mais perto do que a gente quer mesmo, da verdade, do que a gente quer transmitir. Então, quando a gente sonha, por exemplo, a gente está tentando transformar em uma linguagem mental inferior, com um símbolo, algo que veio do mental superior, que por sua vez veio do búdico, que é a essência do Akasha, que é o inconsciente coletivo. Então, se a gente tem um sonho arquetípico, o caminho é esse: vem de lá do Budi e chega até o mental inferior quando a gente acorda, e ainda por cima vem com símbolos que a gente precisa interpretar. Feliz daquele que consegue interpretar, porque, segundo Jung, segundo alguns autores também teosofistas, um sonho não lido é como uma carta do inconsciente. Um sonho não interpretado é como uma carta do nosso inconsciente para nós mesmos, que a gente não está tendo informações, e ele, mais do que ninguém, quer a nossa evolução, o nosso inconsciente, o nosso próprio inconsciente, o nosso eu superior, mais do que ninguém quer esse processo evolutivo. E isso nada mais é do que a natureza do ser, a natureza da alma, a natureza do self, a natureza do Atma, atuando dentro desse nosso processo que nos encaminha para o processo evolutivo, né? Então, aqui é música. Por isso que, assim, uma vez fazendo Tai Chi Chuan, eu conto isso sempre, né? Falava com o meu mestre de Tai Chi Chuan assim: eu não entendo por que, assim, quando eu começo a chorar, ou quando alguma coisa muito triste acontece comigo, o choro fica entalado aqui no chakra laríngeo, né? É aquele chakra aqui onde seria para expressar. E ele fica parado aqui, porque se o chakra laríngeo dá expressão e ele fica entalado aqui, é porque existe algum bloqueio de expressão nessa parte de manifestação do choro, né? E aí eu disse a ele, mas é incrível porque quando eu ouço música, eu choro rapidamente, assim, facilmente, com músicas muito bonitas, assim, muito que me tocam. Aí ele disse, é fácil explicar isso, porque você não, com a música você não tem como racionalizar. A música não tem como você usar algum mecanismo racional para se proteger do choro, como se fosse uma defesa, né? Então ela se expressa mesmo diretamente, ela toca diretamente o chakra laríngeo nesse processo. Então o cardíaco e o laríngeo ficam aí atuantes nesse momento e a pessoa chora na mesma hora, sem nenhum bloqueio, sem nada que impeça, sem nada que sirva de desculpa para poder impedir da pessoa chorar e sofrer. E aí eu disse até a ele uma coisa curiosa que o pessoal até dá risada quando eu falo isso assim, que às vezes eu até tenho dificuldade de chorar. Isso quando eu era menor não era assim não, viu? Até um tempo atrás, com meus 15 anos e tal, eu ainda era um chorão, mas depois... Aí o que acontece? Atualmente, quando eu começo a chorar por alguma coisa, por alguma razão, eu fico tão feliz porque eu estou chorando que eu acabo parando de chorar. Então, assim, é engraçado porque, assim, pô, que maluquice é essa, né? Que eu fico feliz porque eu consegui expressar, que eu consegui colocar para fora aquilo, que eu paro de chorar. Mas, vamos lá, é processo evolutivo ainda, tem que aprender como é que faz isso aí para resolver. Bom, a supergravidade e a hiperconexão cósmica são coisas que a gente precisa entender, que é um conceito que ele vai falar, o autor vai falar a partir de agora, e a gente vai entender que existe muito mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia possa imaginar, porque se a gente falou lá atrás, tem falado daquelas tríades da criação, e fala de uma tríade mais humana,
o tempo inteiro está sendo falado de tríades diferentes, né? E agora esse é o momento de encontrar o caminho que existe entre essas duas, porque se a gente está falando de infinidade e humanidade, a gente tem, na criação a gente tem o infinito, e na humanidade a gente tem o finito, a gente tem o absoluto e o relativo. Então, o absoluto está no infinito da criação e o relativo está na humanidade do criado, da gente que foi o ser criado, ou emanado, se a gente preferir, né? Porque quando a gente fala criado, é por emanação. Então, não está fugindo à ideia do emanacionismo, certo? Bom, aí eu trouxe isso aqui que eu acho muito interessante, porque eu lembrei desse livro, O Sonho de Einstein, que é um livro que eu gosto muito e que ele fala de uma coisa que que funde a nossa cabeça. Olha só, no caso da gravidade, a partícula da teoria quântica é o graviton. Existe uma coisa que se chama na física quântica bóson, que é uma partícula que transmite energia. Então, o fóton é o que transmite a energia eletromagnética, a luz, a eletricidade, etc. Então, é o fóton. E teóricos defendem há muito tempo que a gravidade é transmitida por uma partícula chamada graviton. E essa partícula recentemente foi confirmada, teve mais uma confirmação pela ciência, mostrando que a física quântica tem razão e que existe realmente no modelo atômico, no modelo de física quântica, existe realmente o graviton. Então, desse modo, quando duas massas se aproximam uma da outra, há uma transferência de gravitons entre elas. Na realidade, uma vez que a gravidade é uma força de longo alcance, em teoria, prolonga-se ao infinito. Há uma transferência contínua de gravitons entre todos os objetos do universo, embora seja evidente que quando os objetos estão longe uns dos outros, o número transferido é pequeno. Olha que coisa grandiosa. Isso eu li, quando eu li esse livro, que é de uma coleção, eu tenho os outros também. Esse livro aí me chamou tanta atenção que eu volto de vez em quando para ler essa passagem, porque essa passagem está dizendo, em outras palavras, que tudo está conectado no universo, mas não por uma metáfora, não por uma energia tão sutil assim, desconhecida e difícil de detectar pela ciência. Estamos falando aí do mundo físico e no limiar do mundo físico etérico, porque os gravitons estão já num nível de partícula, né, que seria já dentro da linguagem teosófica, no nível de átomo primordial, e se usarmos a ciência que tem hoje para justificar isso, seria no nível do subquarks ou no nível das supercordas. Então, ele é muito sutil, mas apesar de ser sutil, o que a gente entende é que a mais distante estrela no universo está conectada conosco através dos gravitons. E aí eu digo a vocês, os gravitons e os bósons de todos, de modo geral, todas as partículas que transmitem energia, elas não sofrem a influência da energia escura, por isso elas viajam na velocidade da luz. Então pense que um graviton desse está viajando tão rápido que ela não teria detecção em instrumento, e é isso que faz com que as coisas aconteçam. Então, se a gente está sendo atraído pela Terra e está pisando no chão, podendo estar pisando o tempo inteiro sem flutuar, é porque existem gravitons que estão viajando numa velocidade da luz do nosso corpo para o centro da Terra, indo e voltando, indo e voltando. É isso que faz com que a gente esteja preso à Terra. E aí o que é mais incrível, né? Uma estrela que esteja a 4,3, como a próxima Centauri, né? Do sistema de Alpha Centauri, que está a 4,3 anos-luz de distância, ela também está trocando gravitons conosco. Então, isso é que é genial, isso é que é fantástico, incrível. Então, essa conexão se dá em todo o universo, tudo que existe no universo. Aqui, só para representar mais ou menos, né, o graviton viajando para lá e para cá, dentro dessa, foi uma ilustração que eu achei melhor. Né? Tudo, ó, esse conectado com esse conectado com esse conectado com esse. Então, se você tem três corpos, e aqui a ilustração dentro do modelo gravitacional de Einstein, né? Então, aqui é uma superposição do modelo gravitacional de Einstein, que fala das curvas que a matéria faz no espaço-tempo, e aqui a visão da física quântica, que, diga-se de passagem, uma não impede a outra. Então, você pode ter as duas acontecendo simultaneamente, e é isso que fez com que, na teoria de tudo, muitos cientistas conseguissem toda a chave para resolver muitas coisas. E é por isso que as supercordas
estão tão bem aceitas hoje, porque elas, por mais que não tenha comprovação através de instrumentos, ela é elegante, ela é perfeita e consegue resolver até as diferenças que existem entre a física relativística, a física quântica e a física newtoniana. Aí eu trouxe aqui esse livro de um autor em inglês que eu gosto muito, que é Tito Burckhardt. É um livro recém-publicado, recém-lançado no Brasil. No livro do Corpus Hermeticum, conhecido como Poimandres, está descrito como um intelecto universal, revela-se a si mesmo a Hermes Toth com essas palavras: Ele olhou-me longamente na face, o que me fez estremecer. Então, assim que ele levantou sua cabeça novamente, eu vi como o meu próprio espírito, nous, né? A luz que consiste de inumeráveis possibilidades transformou-se em um infinito todo, enquanto o fogo cercado e contido por um poder sagrado atingiu sua posição imóvel. Foi isso o que eu fiz, o que eu fui capaz de aprender racionalmente dessa visão. Enquanto eu estava completamente fora de mim mesmo, ele disse novamente: Você agora, no intelecto, nous, viu o arquétipo, a origem e o começo que nunca termina. Eu até fiz uma palestra sobre arquétipo que eu falei dessa situação que foi desde o livro de Hermes Trismegisto, né, Corpus Hermeticum, que a palavra arquétipo existe, né? E ela está aí dando uma ideia, mostrando perfeitamente aquilo que a gente está tentando traduzir aqui, da necessidade da conexão entre o corpo e o espírito, entre o espírito, que é o intelecto, e o espírito, enfim, todas essas conexões e toda essa conexão de inumeráveis possibilidades se transforma no infinito porque ela realmente é infinita. Então, os caminhos que tem de conexão entre o espírito e a matéria são infinitos, porque a gente tem lá o ser absoluto que emana, que se a melhor imagem que eu gosto de formar é assim, que tem um sol e os raios do sol emitindo, então nós somos raios desse sol divino, né, do absoluto, mas somos relativos. Então é um pouco algo que caminha na direção, mas nunca chega. Então, por isso tem aquela um pouco parecendo o paradoxo de Zenão, né, de que fala de que por que que a tartaruga chega antes da lebre. É uma coisa que parece ser falaciosa, mas no fim, se a gente considerar, por exemplo, que entre um ponto e outro de uma reta existem infinitas subdivisões, eu posso subdividir infinitas vezes na metade, né? Metade, metade, metade. Então eu teria, teoricamente, infinitos pontos entre um ponto e outro, né? Para formar uma reta. Então é dentro dessa perspectiva que a gente entende que existe realmente essa infinitude, essa distância infinitesimal, que é um pouco que se a gente subdividir uma distância inteira entre 0 e 1 ou entre 1 e 2, se a gente dividir entre frações, a gente vai conseguir subdividir ao infinito, colocando zeros depois da vírgula e um número no final, a gente pode ir ao infinito. Então, isso é difícil de conceber, mas é algo que a gente matematicamente consegue representar. Então, um símbolo nos planos da alma e do corpo é aquilo que reproduz os arquétipos espirituais. Em conexão com esta reflexão de realidades superiores em planos inferiores, a imaginação possui certa vantagem sobre o pensamento abstrato. Em primeiro lugar, é capaz de múltiplas interpretações, ademais, não é tão esquemática como o pensamento abstrato, e então, na medida em que se condensa em uma imagem pura, baseia-se na correspondência inversa que existe entre o terreno corporal e o espiritual, de acordo com a lei segundo a qual o que está em cima é reflexo do que está, o que está embaixo é reflexo do que está acima, como está colocado na tábua de esmeralda. Então, gente, é importante que a gente perceba essa conexão existindo e uma conexão que envolve toda essa infinitude, esse processo todo difícil da gente conceber, principalmente numa mente tridimensional como a nossa que está agora, né? Então, eu trouxe aqui só um trechinho da Tábua de Esmeralda, complementando a fala, né, que foi dito aí, que é o que está em cima, ou o que está embaixo corresponde ao que está em cima, e o que está em cima corresponde ao que está embaixo, realizando o milagre da unidade. E todas as coisas vêm dessa unidade, através da unidade, e todas as coisas seguem essa unidade da mesma forma. Então, essa unidade que nós estamos tentando passar ao longo desse livro, essa ideia de que as coisas se manifestam
trinamente, e depois em sete, né, no universo septenário, e depois nos nossos corpos, nossas instâncias, né, todas as forças que atuam sobre os nossos átomos, sobre nossas partículas, sobre nossa mente. Então, mesmo assim, ainda temos uma unidade que faz tudo isso existir. Não é à toa que nós somos monistas, né? Entendemos que existe uma só matéria em todo esse universo, que é a matéria raiz, o Mula Prakriti, que vem de lá dos hindus, né? Na medida em que o intelecto humano, como resultado de uma união mais ou menos completa com o intelecto universal, afasta-se da multiplicidade das coisas e, por assim dizer, sobe em direção à unidade indivisa, assim o conhecimento da natureza que o homem obtém de tal intuição não pode ser de uma espécie puramente racional e discursiva. Ou seja, não dá para ser isso racional, nem pode ser algo verbalizável. É algo que está na nossa intuição. Para ele, o mundo agora se mostra transparente. Nessa aparência, ele vê o reflexo de arquétipos eternos. E mesmo quando essa intuição não é imediatamente presente, os símbolos que saltam dele, contudo, desperta a memória ou a recordação desse protótipo. Esta é a visão hermética da natureza. Então, eu trouxe isso porque eu achei que tinha tudo a ver com o que a gente está falando, né? E aí eu trago assim um destaque, o que isso vai estar ligado. À medida que estudamos, começamos a sentir a existência do infinito cosmos vivente da vida em toda parte. Em tudo que existe tem esse infinito, né? Quer infinitesimal, quer infinito mesmo, né? Numa versão, né, de macro, né? E se a gente for para pensar, isso está presente tanto no espaço e no tempo, porque o tempo infinito é a eternidade e o espaço infinito é o espaço infinito propriamente, né? Não ter começo nem ter fim. Vemos lei, ordem e atividade intencional. Vemos deuses e deuses maiores numa ascendente ordem de glória e poder, e de alguma forma sabemos que tudo está bem. Enquanto aqui o homem, em seus primeiros e hesitantes esforços para despertar os poderes idênticos aos de um Deus, que nele se encontram adormecidos, faz mau uso desses poderes à medida que despertam, desconhecendo o seu valor naquele infinito espaço aparentemente vazio, porém totalmente pleno de vida, empregando as palavras do Senhor Gautama, há uma força que impulsiona para a retidão. Apenas suas leis perduram. Então, essa é a natureza do universo, né? É de tender tudo para a evolução, e a gente tem assim esses mecanismos acontecendo dentro de nós. Todos os poderes que vamos ter algum dia, nós já temos latentes em nós. Porque esses poderes não vêm do corpo físico, esses poderes vêm das instâncias superiores. À medida em que a gente vai evoluindo, vai avançando, a gente vai tendo mais matéria nos vários corpos sutis e a gente vai conseguindo atuar nos outros planos. E atuando nos outros planos, a gente vai ter percepções diferentes desse mesmo universo, que não é um outro universo, não, é o mesmo. Na verdade, se a gente entender que o corpo físico ele é tridimensional, o corpo astral ele é tetradimensional, tem quatro dimensões, né? O corpo mental ele é pentadimensional. Na verdade, é o mesmo corpo, que uma parte dele que tem só três dimensões é o físico, tanto o físico denso quanto o etérico, que são duas superfícies como se estivessem superpostas. E aí você tem, com mais dimensões, você tem o astral, com mais dimensões, você tem o mental, mas é um corpo só, gente. Então é por isso que a gente não. O paradoxo de Newton não existe. Aquela história de dizer assim, o erro. Não, desculpe, de Newton, não, de Descartes. Aquele famoso erro de Descartes, né? Que ele separava o mundo res extensa do res cogito. Não, não existe esse paradoxo, sabe por quê? Porque o espiritual e o material é o mesmo universo, é o mesmo campo, então não tem que transpor nem atravessar de um universo para o outro, não. É a mesma coisa, é um contínuo. Assim como Einstein falava do contínuo espaço-tempo, existe um contínuo espírito-matéria. Os alquimistas falavam isso. Os alquimistas diziam que existe um contínuo ligando a matéria ao espírito. Então, esse contínuo é o que faz com que tudo esteja interligado. E exista só uma matéria, exista só, nós sejamos monistas por isso. E não é à toa que se chama mônada, né? Porque tudo vem da mônada, tudo é mônada. Então, nada está fora, nem a matéria está fora, pertence a todo esse conjunto, né?
Então, há um poder, aí eu reproduzo aquela fala de Buda, né? Há um poder que se move para a retidão, somente suas leis perduram. E isso está sendo caracterizado como a natureza no universo. E eu acho interessante como. A gente perdoe eu falar muito de Jung, porque eu gosto muito de Jung, né? Mas ele tem um livro que é A Natureza da Psique. E esse livro eu gosto demais, talvez um dos que eu mais gosto, porque ele fala justamente que quando a gente está sofrendo, tem alguma dor, algum problema, acontece conosco algo parecido quando a gente se corta. Se a gente corta a nossa pele, a gente tem um mecanismo de regeneração, né? A nossa psique também tem um mecanismo de regeneração. Os sonhos ajudam a gente a saber o caminho que a gente vai seguir. As intuições, as fantasias, um amigo do lado que tem uma intuição de algum ser celestial, de algum ser angelical que avisa, diz uma palavra que ele nem sabe por que ele disse aquela palavra, mas aquela palavra lhe tocou. Você abre um livro numa página aleatória e você diz, isso é o quê? É a natureza que Jung chamava a natureza da psique, e a gente na teosofia diz que é a natureza do universo, porque tudo está também converge para isso. Não é só a psique. Se a gente entender que a psique faz parte desse conjunto da lei universal, então a gente entende que isso é a natureza do universo. É a natureza que faz a gente tender para o bem e para a evolução. Se a gente está relutante, está tentando nadar contra a maré, aí é o nosso problema para resolver na nossa existência, né? Porque a maré está nos levando para algo bom, algo positivo, né? À medida que tivermos de expandir nossa consciência, passando os limites do sistema do Logo Solar, para como nos for possível nele abarcar a totalidade dos corpos celestiais, a galáxia, a supergaláxia e tudo mais além da mesma forma, agora precisamos dar um passo à frente, um passo que reúna todas as manifestações materiais conhecidas e a sua vida subjacente num esquema ordenado de uma sempre crescente inclusividade com sua identidade de propósito que anima cada porção sua. Então, eu vou mostrar aqui, né? Isso aqui são mostrando a infinitude, né? De como a gente consegue ver hoje a foto da demulosa carina, né? Essa NG3324. Então, mostrando como recentemente se conseguiu ter essa ideia, essa imagem. Eu acho até que era para são fotos tiradas do telescópio espacial James Webb, né? Que conseguiu chegar em lugares onde nunca ainda tinha sido fotografado, e a gente tem essa ideia da imensidão, né? Então, aqui está dizendo, essa é a maior imagem até hoje registrada por esse telescópio, né? Cobre cerca de um quinto do diâmetro da Lua, né? Estamos olhando para um enorme mosaico do quinteto de Stefani. Então, assim, esse é o tamanho. O Marcos congelou. Ricardo? Tá todo mundo aí ou eu caí? Jacó, você está aí, Jacó? Raquel, você está me ouvindo?
Raquel, seu microfone está fechado. Deixa eu ver aqui. Acho que agora, Consegue me ouvir? acho que você Ah, consegue, agora, Raquel. ah, ele voltou. Você caiu, né, Eu acho que eu Marcos? caí, não foi? Caiu. Aham. Ah, tá. E eu pensei que eu Perdão. tivesse caído. Deve ter Tava... sido a internet, no caso. Sim, Que caí nos dois. deu uma oscilada aqui para mim também. Marcos, Oi? vou Ah, colocar você como. Deu uma oscilada aqui também no meu sinal, mas não cheguei a cair, não. certo. Agora eu estou escutando todos, mas eu não estava há pouco tempo. Oi, Meu Raquel, tudo microfone. bem? Tudo bem, Como vai você? Marcos? Tudo bem, tudo Beleza. ótimo. Bom estar aí com vocês. Eu fico me sinto honrado, Andy, você está aqui. Deixa eu entrar, então. Deixa eu compartilhar, né? Conseguem ver aí? Ainda não. Ah, agora sim. Bom, vamos lá. Eu vou passar rapidinho, porque tem muitos slides, mas eu acho que muitos deles são só ilustrativos e que vão ajudar apenas a ter uma imagem, né? E essa é só para ter uma visão, né? Uma revisão do que aconteceu, né? Então a gente tem aqui o espírito, a matéria, representado como algo com carga, né? Mas não com essa negativa aqui, não tem a ver com nada pejorativo, não. E aí eu até acabei ilustrando, colorindo, né? Para ficar melhor compreendido. Aqui o universo em manifestação e a gente percebendo como uma consciência absoluta consegue realizar essa manifestação pela via da trindade de manifestação. Mas aí Acho que ele caiu de novo. Tá parecendo que sim. É, É, congelou. pessoal, vamos ter um pouquinho de paciência. caí de novo, não foi? Caiu. Poxa, não sei por que está assim. É, bom, eu acho que talvez seja porque o meu notebook não está ligado via cabo. Bom, vamos lá. Então, a teosofia tem ensinado durante eras que a deidade de nosso sistema solar se encontra para com o ser mais elevado em situação idêntica à que nós encontramos com ele. Então, existe essa distância, né? Então, à luz do conhecimento moderno, com razoável certeza, podemos identificar aquele ser mais elevado como a deidade da galáxia, a cujo cargo se encontra a evolução de todas as deidades solares daquele universo ilhado. E assim por diante. Em estágios ascendentes, o mesmo princípio é aplicado. Precisamos compreender que, através de toda a escala da criação, há uma inteligente direção a cada passo do caminho. Então, a gente vê aqui, ó, a trindade de manifestação cá em cima, vou até colocar ela colorida. Aí a gente tem aqui a deidade cósmica, e cá embaixo a gente tem a humanidade. Então, se a gente está falando justamente dessa questão da ligação entre a infinidade e a humanidade, essa ligação é essa que está aqui, ó, justamente mostrando que tanto essa linha quanto essa acontecem dentro desse caminho trino, né? Acontece aqui, acontece aqui, acontece aqui. Só que no meio do caminho nós temos várias trindades também, não, que está sendo colocada a deidade solar, a deidade galáctica, a deidade supergaláctica, mas quando isso foi dito também que não se sabe quantas tem além disso aqui, ou quantas são, na verdade, que separam essa daqui para essa, e a resposta que eu poderia dizer, dentro desse caminho que a gente está falando até agora, é que são infinitas. Infinitas, principalmente considerando que essa deidade cósmica aqui está muito, muito acima. E um detalhe importante que a gente precisa entender:
Parece estranho isso que eu vou dizer, mas até mesmo essa trindade aqui está em evolução, né? Então, o absoluto não está em evolução. Se essa trindade, se essa deidade cósmica mesmo sendo manifesta, não sendo o imanifesto, porque essas são trindades de manifestação, elas estão também evoluindo. Então, quando a gente chegar lá, é meio que o paradoxo de Zenão, né? Quando a gente chegar lá, já vai estar mais à frente da gente, então o processo é infinito. E para chegar até o absoluto, obviamente, a gente sabe que do relativo para o absoluto, o que existe é infinito, né? Uma distância infinita. Realmente, em nosso estado de desenvolvimento, não podemos aquilatar totalmente conceitos tão excelsos. Porém, quanto mais estudamos, mais nos convencemos de que as leis da natureza são unas, e de que os simples fatos que confrontamos em nossa experiência diária são realmente reflexos das maiores leis cósmicas. O tamanho é uma ilusão. Sua aparente realidade e as comparações que fazemos entre uma e outra coisa dependem inteiramente do grau de limitação em que está funcionando nossa consciência. Para outro ser, seriam valores totalmente diferentes. Aí eu trago aqui uma passagem que o próprio autor pega da doutrina secreta. Dos deuses aos átomos, das estrelas a uma centelha do sol, do calor vital do mínimo organismo humano, o mundo de forma e existência é uma cadeia imensa cujos elos estão todos em conexão. Foi o texto que eu coloquei lá na frente. A lei da analogia é a primeira chave do problema do mundo e estes elos têm que ser estudados coordenadamente em suas relações ocultas entre eles. Disse tudo aí, né? Porque essas conexões, a gente até na ciência percebe como elas existem. Imagine nos níveis mais sutis que a gente não consegue nem alcançar. Então, muitas das dificuldades que encontramos ao tentar compreender as relações existentes entre o homem e Deus surgem de uma apreciação incompleta da natureza de ambos. Em sua constante luta, o homem é impelido por forças internas que ele não compreende. Os caminhos de Deus em seus mundos muitas vezes são obscuros e as mesmas coisas que o homem sente tão injustas, os sofrimentos que supõe não solicitados de alguma maneira, de alguma forma, e a eterna frustração com que tão frequentemente se defronta, ainda que não compreenda, podem ser um árido caminho pelo qual esteja escalando as alturas em direção à esplêndida visão do topo da montanha. Daí muitas pessoas até por conta de acontecimentos da sua vida, até desistirem de acreditar em Deus ou negarem a existência de Deus, porque elas não têm essa compreensão, né? Ou pelo menos o mínimo de compreensão possível dentro do estágio evolutivo que nós estamos, né? Na Terra, e é isso que nos garante perceber que as realidades que acontecem conosco fazem parte de um plano divino, né? E aí a gente tem aqui, a parte final já, antes do texto que é colocado no livro Credo Cristão, o Norman Pearson fala: e Deus, o solar, ainda que imensuravelmente maior que qualquer coisa que possamos imaginar que ele seja, mesmo em nossos momentos de maior exaltação, segue para a frente e para o alto, expandindo-se em mais sublimes alturas através de suas presentes atividades. Então, aqui está a prova de que esse Deus solar está caminhando também, está crescendo também, está em processo evolutivo, né? E aí ele pega um trecho do livro Credo Cristão, na página 37, não está escrito a página, mas eu coloquei para poder a gente identificar e ir atrás, porque tem muita coisa interessante antes e muita coisa interessante depois para quem estiver lendo. Eu sugiro que dê uma lidazinha quem tiver o livro. Então, embora em níveis tão elevados, as diferenças entre glória e poder pouco nos podem significar, podemos, contudo, aprender até uma certa extensão quão vasta é a distância entre os três grandes logoi e os logos de um só sistema, evitando assim um erro em que descuidados estudantes caem constantemente. Ainda que seja verdadeiro que a distância entre o absoluto e o logos de nosso sistema solar é maior do que nossas mentes podem alcançar, também é certo, sem dúvida, que todas as mais elevadas qualidades que sempre atribuímos à deidade, seu amor, está aqui errado, né? Mas seu amor, sabedoria, poder, sua paciência, sua compaixão, sua consciência, onipotência e onipresença, tudo isso é mais ainda, tudo isso e mais ainda o possui mais alto grau o Logos solar,
o Logos solar, em quem, em realidade, vivemos, nós nos movemos e temos o nosso ser. Então, assim, por mais que tudo isso sejam atributos grandiosos, inatingíveis, infinitos, nós temos fagulhas desses atributos em nós, e é isso que faz a nossa humanidade. E é isso que faz com que a gente caminhe. A gente tem um fio de conexão, é como se fosse um fio que nos faz subir de volta para esse nível, porque a experiência aqui na Terra é justamente para a gente vivenciar, tendo esses elementos todos, tendo trabalhados no nosso processo evolutivo, na nossa encarnação, na nossa vivência. Então, essa é a grande conexão que existe entre a infinidade e a humanidade, que a gente consegue perceber dentro dessa trama toda que a gente vai aprendendo, dentro de todos esses conteúdos, todos esses conhecimentos que a gente vê nas várias religiões, e buscando a essência, a gente acaba encontrando tudo isso, né? E aí, a gente vai ver aí justamente a trindade, né? E num livro de ciências, o Tratado Elementar de Ciências Ocultas, a gente vê isso sendo presente ali também, né? A vida que vemos por toda parte escapa às leis comuns. Um fenômeno qualquer que seja ele, sempre revela sua origem ternária. Toda série, não importa a sua extensão, pode ser disposta segundo essa lei misteriosa. Ou seja, Papos aqui, né? O Papi, como muitos chamam, que é francês, ele nos fala que justamente tudo tem essa trindade. Ele fala em ativo, positivo, passivo, negativo ou neutro equilibrado, que no fim é aquela trindade que vai ser até abordada mais ainda em capítulos posteriores, mas que fala daquelas três forças, que é o Forhat, né? O Kundalini e o Prana, ou a Kundalini e o Prana. Então, a gente sabe que tudo que se forma no universo é composto dessas três forças e fazem com que tudo impulsione e aconteça dentro desse processo evolutivo a partir delas, né? Aí eu trago aqui a Grande Mãe como uma grande representação de uma dessas forças, né? Que é a força feminina, a força da energia, né? Kundalini aí, né? Então, a criação material. Eu trouxe aqui uma figura de um padre, por quê? Porque ele é o que realiza a união, né? Na linguagem junguiana e dos alquimistas, é unium mentalis, que é associada a Mercúrio, que une a Lua ao Sol, que faz a conexão do casamento alquímico, né? Então, quando se fala em Lua, Sol e Mercúrio unindo os dois, e o padre ele tem a função de casar, de fazer a união acontecer. Então, ele é uma representação interessante aí, arquetípica, que a gente pode levar em conta. Inclusive, eu tirei essa representação de um livro junguiano, né? Daquele Mysterium Conjunctionis, e aí é a conexão amorosa, né? Que corresponderia ao prana. E aqui nós temos o Forhat, que é a figura do grande pai, que é a criação espiritual. Então, juntando esses três, a gente tem uma trindade, né? E essa trindade presente em todos os níveis, em todas as instâncias, não? Né? Então, a gente percebe aí, ad infinito, esse processo acontecendo, né? A Terra atuando como princípio ativo que atrai e reúne em sua unidade absorvente todos os seres e objetos encontrados em sua superfície, obedece passivamente à atração do Sol, seu superior. Notamos aqui a absorção da série inferior pela superior e da superior por uma mais superior ainda, etc. Ad infinitum. Então, retrata muito bem o que a gente estava vendo ali, né? Sempre havendo uma escala ainda mais superior, mais elevada, trazendo a gente para o alto. E aí eu trouxe uma ilustração que representa bem. Eu achei interessante porque essa ilustração que eu estou animando aqui, ela é a mesma que Rupert Sheldrake usa para falar dos campos morfogenéticos dele, e que eu acho que ele deve ter tirado dessas ciências ocultas lá atrás, quando ele mostrou acontecendo exatamente esse aglomerado aí de trindades e vários agrupamentos aninhados aí, né? Como ele chama de holoarquia aninhada. Olha o que vai acontecendo para mostrar a gente como cada vez vai agrupando, 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 como se fossem trindades cada vez mais elevadas, chegando até essa totalidade. Então, eu acho legal a gente entender isso. E vários livros tentam representar a infinidade, pelo Ouroboros, pela divisão por zero, pela Lemniscata, que é uma figura que representa o infinito, quando vira fita de Möbius, que tem uma superfície de um lado e outra do outro, mas também representa o infinito. Por isso que representa o infinito na linguagem matemática, né? E a gente tem também o nível, por exemplo, se a gente fala do mundo setenário, você termina uma escala, começa outra, e se o 7 é o final de uma escala setenária, o 8 seria a representação do infinito, seguindo adiante em várias e várias escalas repetidas de 7,
né? E aqui a gente tem esse símbolo do nó budista, né, tibetano, que também representa o infinito, o olho de Horus, várias representações na história. E aqui eu trago uma coisa interessante, que é o cubo, o hipercubo tetradimensional, que ele representa praticamente o plano astral, na nossa conexão, né, com o plano astral. E uma coisa que me dá assim o frio na espinha é quando eu vejo como isso representa mesmo, é como se fossem cubos conectados. E se a gente fala de quadrados mágicos dentro do nosso mundo tridimensional, que somam sempre o mesmo número, isso aqui é um cubo, um hipercubo tetradimensional que todas as somas geram o número 123, incluindo a quinta dimensão, a quarta dimensão, porque ele liga ele liga os dois quadrados formando um cubo, né? Nas três dimensões e nos conecta com a quarta dimensão. Então, o total sempre vai ser 123. Essa ligação aqui, ó, está viajando na quarta dimensão. Só que a gente colocou essa linha aqui para representar a quarta dimensão, mas ela não está viajando na quarta dimensão, está tudo chapado num plano aqui, né? Mas isso é interessante entender como que seria um hipercubo na quarta dimensão projetado num papel, e aí mostrando que esse 41 aqui mesmo está no meio. Então, a soma de um que está lá no extremo, outro que está lá no outro extremo, seria 123, e todos eles somados são 123. Então, é como se isso aqui fosse um hipercubo tetradimensional mágico, como tem o quadrado mágico, né? Aqui eu trouxe só para mostrar num programa que eu uso para reproduzir a tela. Então, ele faz a captura de tela. Imagine que uma captura de tela em cima de outra captura de tela ao infinito. Então, se a gente desse zoom aqui, não ia acabar nunca, ia chegar até o infinito, como existem imagens fractais que geram figuras infinitas e que não acabam nunca, né? E esse infinito nada mais é do que a parte desconhecida nossa, essa parte toda que envolve corpo astral, aqui o corpo etérico, corpo astral, corpo mental superior, corpo búdico e assim vai. E aí eu finalizo com dois textos que eu trouxe aqui. Um desse livro que eu comprei há muito tempo atrás, e lá em Rio Grande do Sul, quando eu estava lá, antes de acontecer aquele acidente todo, né? Eu parece que numa livraria que eu conheci lá, eu fui atraído por esse livro. Eu sabia que esse livro ia ser útil para mim de alguma forma, da editora Vozes, e eu fiquei assim, meu Deus, para que eu vou ler? Em que momento eu vou usar esse livro? E eu acabei percebendo que era para hoje, para essa palestra de hoje, porque ele está bem em cima do que a gente está trabalhando aqui. O infinito, o íntimo e o infinito. Repare que ele está trabalhando tanto o pessoal, o interno, quanto o infinito, né? O universo das ciências e o cosmos da religião. Então ele pega um texto também interessante aqui que eu trouxe, que é: o universo possui um raio de 47 bilhões de anos-luz. Um ano-luz equivale a 9,46 bilhões de quilômetros. Da Terra ao Sol são 150 milhões de quilômetros. Da Terra à Lua são 384.400 quilômetros. Do Polo Norte ao Polo Sul são cerca de 20 mil quilômetros. De São Paulo a Campinas são 99 quilômetros. Da minha casa ao trabalho são 14 quilômetros. Tudo somado parece tão pouco diante da imensidão da intimidade humana. Então, essa eu acho uma frase que, de certa forma, toca direto nessa questão da infinidade à humanidade, porque mostra quão grandiosa é a nossa natureza e quão ela está ligada a tudo isso, por mais que não pareça. E aí eu termino com um poema que é de William Blake, que está nesse livro que eu recomendo, Rubem Alves falando desse poema. Cada capítulo ele fala um trecho do poema e ele destrincha esse poema todo, que é famoso esse poema. Eu sempre que eu lia livros científicos, eu via esse poema ser dito. Aí era juntando a poesia com a ciência. Então, ver um mundo num grão de areia e um céu numa flor silvestre, ter o infinito na palma da sua mão e a eternidade numa hora. Aí eu encerro com isso e boto assim uma grande interrogação se isso é um fim ou não. Muito bem, Marcos, maravilhosa a palestra, viu? Parabéns, aprendi muito. Tirei foto de algumas coisas aí que você colocou, e aí eu queria te perguntar se você alguma vez já falou, fez algum vídeo sobre o 12º planeta.
Não, não, ainda não falei Não? não. Isso. É interessante, porque no nosso sistema solar existem só 11, né? Mas na verdade dizem que existem 12 e que esse 12º, ele demora 3.500 anos para fazer a rotação completa. Por isso que quando você vê os astros, tem um espaço grande, né? Tem um e outro tem um espaço, que é do 12º planeta. E aí eu até comprei esse livro, mas eu emprestei, mas é muito bom. É um tema bem interessante. E dizem, está no livro, que quando a humanidade dá um salto em evolução, é porque o planeta está passando perto da Terra. É de 3.000, a cada 3.500 anos, dá um salto muito grande na evolução. E é a proximidade desse 12º planeta. É bem interessante um tema para você explorar. Eu acho que eu conheço qual é o Foi autor, Zachary, é uma coisa assim, Zachary alguma isso, coisa. Zachary, isso, é esse mesmo. É. O título é o décimo Eu tenho segundo esse planeta. livro, mas eu não li ainda não. Assim. É Ó, muito interessante. Pois é, mas a palestra foi ótima, nos ajudou muito aqui a compreender um pouco mais, né, o nosso universo e a viver melhor, né, aplicando aí obrigado, esses conhecimentos. estou muito feliz. Marcos, obrigado aí pela sua. Tem alguma pergunta? Não, não temos perguntas no YouTube e também não temos perguntas aqui no chat do Zoom, a não ser nossa irmã Raquel, que acabou de fazer trazer essa contribuição e esse comentário. Então, tivemos aí esse problema aí com a queda do seu sinal e já estamos com um tempo um pouquinho ultrapassado. Então, gostaria de, mais uma vez, né, agradecer a você pela sua exposição, por esse excelente trabalho que você apresentou, agradecer a presença de todos que estão aqui na sala do Zoom da Sociedade Teosófica, agradecer também a participação e a presença de todos aqui no canal do YouTube da Sociedade Teosófica. Muitas pessoas acompanharam ao vivo a sua apresentação, agradecendo aqui com vários comentários sobre a excelente palestra, encaminhando votos de gratidão a você pelo trabalho que você apresentou. Então, só temos mesmo que agradecer a presença de todos. Obrigado, Jô, também. E que os méritos, né, que os méritos produzidos pelo estudo da noite de hoje possam alcançar outras consciências, né, e trazer luzes e inspiração para outras pessoas, para que elas possam também dar continuidade ao seu processo, ao seu progresso e ao seu trabalho de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Então, agradecemos a participação de todos. Até a quarta-feira, até a quinta-feira que vem, se Deus quiser, onde uma outra pessoa irá dar continuidade ao tema estudado dentro do capítulo e dentro da sessão do livro que foi apresentado na noite de hoje.